questão 5, que está na página 270. CESP na prova do TJDFT. Leia a frase seguinte e assinale a opção correta. Se os adultos saberem, se os adultos sabessem, se os adultos o quê? Souberem, ou se os adultos o quê? Soubessem. Então veja bem o que acontece aqui. Quando nós trabalhamos com esta desinência, se os adultos, estamos trabalhando com uma hipótese, com uma possibilidade. Então teremos aí o pretérito imperfeito do modo subjuntivo ou o futuro também do modo subjuntivo. Você sabe que esses tempos verbais nós retiramos da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo. Eu sei que faz uma confusão, mas você sabe que no passado eles o que? Souberam. Eles saberam ou não? Eles o que? Souberam de tudo. Se eu tiro o M, soubera. Se eu tiro o A, souber. Então, se eu souber, se tu souberes, se ele souber, se nós soubermos, se vós souberdes, se eles o que, por favor? Souberem. Então, nós temos aqui souberem, e se eu tiro o R, se eu soubesse, se tu soubesses, se ele soubesse, se nós soubéssemos, se vós soubesses, se eles soubessem. Acrescento a desinência SSE, fico com o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, nós temos soubessem e soubessem. Então, já eliminamos as letras A e B, porque elas não se ajustam aqui à situação. Mas existe um outro detalhe que recebe o nome de correlação verbal, para que eu garanta coerência nesse texto. Então, testemos a letra C. Se os adultos souberem que não entendo o que dizem, não o que? Faziam voz esquisita e fanhosa. Não faziam, e usar aí um pretérito imperfeito do modo indicativo, fica coerente? Vejamos a letra D. Se os adultos soubessem que não entendo o que dizem, não fazeriam. Fazeriam é uma flexão muito triste. Se os adultos soubessem que não entendo o que dizem, não o que? Fariam voz esquisita e fanhosa. Então, portanto, nós vamos ficar com a letra E. Veja a correlação verbal. Eu tenho aqui pretérito imperfeito do modo subjuntivo com uma desinência inconfundível, SSE, e tenho o futuro do pretérito do modo indicativo. Qual é a marca comum que há entre esses verbos? O pretérito. Então veja bem que o pretérito imperfeito do modo subjuntivo se correlaciona muito bem com o futuro do pretérito do modo indicativo para garantirmos aí um texto coerente. Claro que isso vai necessitar de bastante treino. Uma instituição também que gosta muito de cobrar as correlações, veremos daqui a pouco, é a Fundação Carlos Chagas. Então, beleza, entendemos bem a situação, passemos aí para uma outra questão. É a questão 7, esteve na prova da Câmara dos Sanguessugas, esteve na prova da Câmara dos Deputados, prova elaborada, está aí a página 271. Eu, na verdade, já preenchi aqui as lacunas para você pensar comigo. Quando eu o vir é do verbo que, por favor? Ver. É muito comum as pessoas se registrarem quando eu ver. Quando eu ver, não. Quando eu o vir. Veja que conectivo quando aqui introduz um futuro do modo subjuntivo. Um futuro duvidoso, uma hipótese, uma possibilidade, uma conjetura. E você sabe que o futuro do modo subjuntivo é derivado da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo. No passado, então, eu digo eles viram. Eles viram do verbo ver.
Agora você entenderá por que essa flexão é obrigatória. Se eu tiro o M, eu fico com o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Se eu tiro então a desinência a, eu fico então com esse futuro do modo subjuntivo. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Portanto, quando eu o vir, e não quando eu o ver. Flexão equivocada. Esta é a forma correta. Quando eu o vir, avisá-lo-ei. Claro que eu tenho de praticar aqui a mesóclise, porque o verbo está no futuro do presente do modo indicativo. Avisá-lo-ei de que você já reouve. Opa, estamos aqui diante do verbo reaver. O verbo reaver também, como eu já disse a você, é um verbo perigoso. Cuidado com o presente do modo indicativo, porque ele é um verbo defectivo. E cuidado também com o pretérito perfeito do modo indicativo, que você pode pensar o seguinte: como ele é um verbo de segunda conjugação, ele deve ser conjugado como o verbo vender. Eu vendi, se eu vendi, eu reavi. Eu reavi ontem o meu documento. Muito cuidado com o verbo reaver no pretérito perfeito do modo indicativo. Portanto, eu direi no passado, eu o que? Reouve, e não eu reavi. Eu reouve, tu reouveste, ele o que? Reouve. Nós reouvemos, vós reouvestes, e eles reaveram os documentos. Eles reaveram não, eles reouveram. Fernando, ontem eu reavi o carro roubado. Eu reavi não, eu reouvi o carro roubado ontem. Então, muito cuidado com o verbo reaver. Muito cuidado também com o verbo precaver-se. Nós o conjugamos aqui no presente do modo indicativo e percebemos que se trata de um verbo defectivo. Nós nos precavemos, vós vos precaveis. Apresenta apenas quantas pessoas? 2. E no pretérito, Fernando? Todas as pessoas aparecem. Eu me precavi, tu te precaveste, ele se precaveu, nós nos precavemos, vós vos precavestes e eles se precaveram. Então é um verbo que vai apresentar todas as pessoas. Portanto, quando eu vir, avisá-lo-ei de que você já reouve o documento e assim se precaveu no pretérito contra os malevolentes. Entendeu? Então, muito cuidado com esses verbos que não são usados no dia a dia e cuidado também com alguns equívocos que nós cometemos. Portanto, nesta prova aí elaborada para a Câmara dos Deputados, nós ficaremos com a letra D. Vir, reouve e o que? Precaveu.